Olá, eu sou Marcos Reis, licenciado em Educação Artística, com habilitação em Música pela Universidade de Brasília e especialista em Tecnologias na Educação pela Universidade do Oeste Paulista. E hoje eu quero falar sobre a aula invertida aplicada aos instrumentos musicais. Eu fiquei pensando numa forma de falar da aula invertida sem ter que falar de pedagogia progressista ou sobre educação problematizadora ou educação bancária. Olha, vale muito a pena entender essas linhas de trabalho, pois elas farão você compreender melhor as etapas que eu vou falar logo mais. Mas eu quero ser bem direto aqui. Durante a minha especialização, enquanto eu estava estudando tudo isso, eu me toquei que, mesmo sem perceber, a maioria dos professores de instrumento já tinham essa ideia em mente. Entretanto, muitas vezes só ficava na ideia, não havia uma concretização. Apenas para exemplificar, vamos lembrar de alguns filmes onde o professor levanta a bola de um assunto e permite que a turma vá construindo o pensamento. Alguns assuntos podem ser tratados ali na hora, mas a maioria dos casos requer uma bagagem, né, que o aluno traz de casa, ou por leitura ou por outros meios. Se o assunto começa a sair, digamos, da realidade, o professor ele pode mediar esse processo e recuperar a linha de raciocínio ou apenas tomar outros rumos mesmo, né? Se você lembrar bem, isso acontecia até mesmo no Chaves, né? Como é que o professor Girafales fazia perguntas assim, né? Do nada. A aula pode ser desenvolvida a partir da resposta dos próprios alunos. Isso. Geralmente, os professores de instrumento já gostariam que o aluno, né, trouxesse algo pronto, que seja uma linha, um estudo inteiro, um movimento de concerto, não importa. É como se fossem camadas onde a primeira ou as primeiras dependessem, né, de uma vivência do aluno antes da aula. Sem essa dinâmica, né, o ritmo é quase lento, parando. Por esse motivo, eu penso que qualquer aula de música é potencialmente baseado na aula invertida. Também penso que se o professor de música consegue compreender e organizar essa dinâmica, ele não terá dificuldades em aplicá-la. Mas olha, não confunda. Eu lembro que alguns meses atrás passavam no Instagram, inclusive, várias propagandas, né, de cursos sobre aula invertida, né, como aplicar e tal. E nessa época o meu filho, ele, então com 11 anos, me avisou na semana seguinte seria aula invertida. Eu fiquei curioso e perguntei para ele do que se tratava e ele respondeu: é simples, eu tenho que estudar, pois eu que darei a próxima aula. Eu ri, né? De fato, essa é uma aula invertida, mas é apenas um tipo de aula invertida. A ideia principal é fazer com que os alunos busquem elementos complementares para o aprofundamento de conhecimento. Se um aluno precisa dar aulas, ele é obrigado a organizar essas ideias e informações. Ele está aprendendo enquanto ele faz isso. Mas o meu tipo predileto de aula invertida chama-se B-Learning, que, por definição, torna possível uma interação híbrida entre o mundo online e o offline. Eu programo atividades extras, eu indico sites ou aplicativos de jogos musicais e eu mando gravações. Eu mando gravações minhas, mando gravações de artistas que são referências no instrumento, né, para criar essas referências. Eu também recebo muita gravação deles. Ali você já resolve vários problemas, além do problema técnico, né, da internet, você já identifica várias coisas ali. Então eu ouvi dizer até que o mestre Shinichi Suzuki, ele ouvia as fitas cassetes, né, dos alunos por várias horas durante o dia. É preciso
organização, mas é possível. Isso, do aluno gravar, obriga o aluno a materializar algo. Para isso, ele precisa organizar as ideias, e eu já falei algo, né? Parecido com isso há um pouquinho de tempo atrás. Então, são 3 pontos cruciais para qualquer aula invertida. Então, para um bom funcionamento da aula invertida, o primeiro ponto é o antes. É onde há o planejamento, o desenvolvimento e também a disponibilização prévia de conteúdo, né, para os alunos, que pode ser, já falei aqui, né, link de internet, indicações de aplicativos, tutoriais diversos, entre outros. O segundo é o durante, né? É onde a aprendizagem se torna ativa com a elaboração dos trabalhos ou atividades que podem ser inclusive interativa, né, com outros alunos. Perguntas tais como algum problema durante os estudos, durante a semana, já podem definir o rumo dessa aula. E o depois, onde o professor faz os arremates necessários, ele aponta caminhos de recursos adicionais para um aprofundamento no assunto. E ele também já realiza orientações para o próximo assunto. Espero ter ajudado. Você pode escrever para mim aqui, no correio eletrônico marcosenriquereis@gmail.com. Grande abraço e tchau!